Olá, crianças! Hoje a nossa aulinha é de multiplicação e de divisão. Então a gente vai começar vendo os termos da multiplicação e da divisão que a gente já viu também nas nossas aulas online, ok? Bom, aqui nós temos os termos da multiplicação. Primeiro, nós temos o primeiro fator e o segundo fator. Quando a gente fala fator, eu já sei que eu estou falando de multiplicação. Então, 2 vezes o 7, ou seja, eu tenho 2 fatores. Tá? Numa multiplicação, eu posso ter quantos fatores eu quiser. Assim como a gente já viu na adição, que numa soma eu posso ter quantas parcelas eu quiser. Então, vamos lá. Quando eu multiplico 2 vezes o 7, eu estou dizendo que eu vou somar o 7 2 vezes. 2 vezes o 7 me diz que é 7 mais 7, ou seja, 14. O resultado da multiplicação, ela recebe o nome de produto. Então, eu tenho os fatores e o produto. A divisão, eu tenho os termos chamados. O dividendo, o meu dividendo é o valor, é o que eu tenho, é o meu total, é o que eu tenho para dividir. Dividendo. O divisor, ele indica em quantas partes eu vou dividir o meu dividendo, aquele total que eu tenho. Ou seja, eu tenho R$14, eu vou dividir entre 7 pessoas. Então, cada pessoa vai receber R$2. Porque o 2 é o meu quociente, é o resultado da minha divisão. Então, multiplicação, resultado é produto, divisão, o resultado é quociente. Essas operações, elas são operações inversas, tá? Como você pode observar aqui, olha, 2 vezes o 7 é igual a 14. Se eu pegar o 14 e dividir por 7, vai dar 2. Ou seja, observe aqui que os meus fatores aqui, eles também estão presentes na minha divisão, tá? Então, quando eu divido 14 por 7, se eu vou dividir por 7, o meu resultado vai ser 2. Se eu divido 14 por 2, o meu resultado vai ser 7. Então, toda vez que eu vou fazer uma divisão, eu preciso saber os fatores da multiplicação. Ou seja, eu preciso saber a tabuada de multiplicação, ok? Bom, agora eu organizei as operações usando o algoritmo formal. Nós vimos o algoritmo da adição, nós vimos da subtração, agora da multiplicação. Esse aqui é o que nós chamamos de algoritmo, né, da multiplicação. Então, eu uso exatamente essa forma para calcular. Aqui são valores pequenos, né, mas é para observar o sinal da multiplicação, a forma que a gente organiza os fatores, né. Então, 3 vezes o 4, eu sei que vai dar 12. Se eu estou multiplicando 3 vezes o 4, eu estou dizendo que eu vou somar 4 mais 4 mais 4. Então, vai dar 12. Aqui eu organizei o algoritmo da divisão. Então, observem aqui, ó, esse símbolo, que ele também indica divisão. Assim como nós usamos esse símbolo da divisão, nós também usamos esse daqui. Então, quando a gente vai calcular operações que elas são maiores, a gente usa esse daqui. Bom, então aqui eu tenho 12 unidades, né, que é o meu dividendo, e eu vou dividir entre 4. Vou dividir para 4. E eu preciso saber quanto que cada um vai receber. Então, se você observar a multiplicação que você fez aqui, você já tem aqui o seu quociente. Porque 12 dividido por 4 vai dar
3. Por que que dá 3? Porque 3 vezes o 4 é igual a 12. Então, se eu divido 12 por 3, vai dar 4 para cada. Se eu divido 12 por 4, cada um vai receber 3. Se eu divido 12 por 3, cada um vai receber 4. Tá? Ou seja, essa aqui é uma divisão que nós falamos que ela é exata. Porque dá para dividir certinho e não sobra nada. O resto dela vai ser o zero. Tá? Então, esse aqui é o que nós chamamos de resto. Na divisão também tem resto. Na divisão nós temos o dividendo, nós temos o divisor, nós temos o quociente e nós também temos o resto, que ele é extremamente importante na divisão. Então, toda vez que o resto é zero, indica que não vai sobrar nada, que não sobrou nada. Tá? Então, esses são os algoritmos da divisão e multiplicação, ok? Bom, agora nós vamos treinar um pouquinho as regras para se fazer uma multiplicação utilizando o algoritmo, tá? Primeiro, vamos multiplicar por 2. Bom, primeiro, a gente multiplica a unidade, tá? Então, aqui eu tenho 5 unidades. Então, 2 vezes o 5, ou seja, 5 mais 5. 2 vezes o 5 vai dar 10. Só que nós temos que lembrar que 10 unidades, ele forma uma dezena. Então, esse 1 aqui, ele vem para a ordem das dezenas. Então, tá aqui a minha reserva. Depois, eu vou multiplicar a dezena. 2 vezes o 2. 2 vezes o 2, ou seja, 2 mais 2, 4. Mais um que está aqui na reserva, 5. Agora eu multiplico a minha centena. 2 vezes o 1. 1 mais 1, que vai dar 2. Muito importante gravar essa regrinha e não esquecer. Primeiro, a gente multiplica. Quando tem um número aqui na reserva, tá? A gente primeiro multiplica. Depois que a gente multiplica, aí sim a gente soma com o valor que está lá na sua reserva. Vamos agora multiplicar por 3. 3 vezes o 4, ou seja, 4 mais 4 mais 4. Que vai dar 12. 12 unidades é uma dezena e 2 unidades. Então, lembrar de vir aqui. Então, aqui, ó, tá a minha reserva aqui, ó, minha dezena aqui. Essa dezena eu tenho que lembrar que eu vou somar depois que eu multiplicar. 3 vezes o zero. Todo número multiplicado por zero, o resultado é zero. Sempre zero. 3 vezes o zero vai dar zero. 0 mais 1 que está aqui na reserva, ó. Então, eu tenho que lembrar, se o meu resultado foi 0, eu tenho que lembrar da minha reserva aqui, que é 1. 3 vezes o 3, 3 mais 3 mais 3, 9. Ou seja, o meu produto foi 912. Então, nunca esquecer. Primeiro a gente multiplica, começa multiplicando a unidade. Sempre que tiver a nossa reserva, a gente soma depois da multiplicação. Bom, agora eu coloquei aqui 3 divisões, usando exatamente o algoritmo da divisão. Tá? E escolhi um divisor, escolhi o algarismo 3, o meu divisor é o 3. Para fazer essas divisões, eu organizei a tabuadinha aqui, ó. Eu organizei até o 3 vezes o 6, tá? Vou parar minha tabuadinha aqui. Se eu precisar de um produto maior, eu continuo a tabuar. Bom, sempre quando a gente vai dividir, a gente começa da maior ordem, tá? No caso aqui, o nosso é o 9, que é a dezena. A gente começa sempre ao contrário das outras operações.
As outras operações a gente começa fazendo sempre da unidade. A divisão, nós começamos sempre do valor maior para dividir. Começamos sempre, no caso aqui tem unidade de dezena, vou começar da dezena. Então aqui o meu 9, né? O meu 9 é possível dividir por 3. Lembrar que são números inteiros, ou seja, não são números menores que o inteiro, que tem um vírgula. Então, como nós estamos trabalhando os números inteiros, a gente vai primeiro sempre começar com o divisor, que seja igual, o meu dividendo vai ter que ser igual ou maior, tá? Então, como 9 é maior que 3, dá para eu fazer a divisão. Então, a primeira coisa que eu vou olhar na minha tabuadinha, eu preciso saber quantas vezes que o 3 cabe dentro do 9. Ou eu preciso saber se na minha tabuada do 3 tem o 9. Se tem o 9. Então, se eu olhar aqui, ó, o meu produto, eu vou achar o 9 aqui, ó. Então, na minha tabuadinha do 3, eu sei que eu tenho o algarismo 9. O que quer dizer esse 9? Quantas vezes o 3 vai dar 9? Então, eu vou lá olhar. Ó, se eu tenho 9, vai ser 3 vezes o 3. Então, 3 vezes o 3 vai dar 9. Ou seja, dá para fazer uma divisão exata e não sobra nada. Então, se eu dividir 9 por 3 e deu 9, então o meu resto vai ser 0. Vai ser 0. Agora eu tenho o algarismo 6 ainda aqui para dividir. Eu só dividi o 9. Falta dividir ainda o algarismo 6. Como que eu faço? Eu vou abaixar o meu 6 aqui, ó, do lado do meu resto. Então, agora eu vou dividir o 6 dividido por 3. Então, eu vou lá na minha tabuadinha do 3, eu olho se eu tenho 6. Aqui, ó, eu tenho 6 aqui, ó. Se eu tenho 6, então eu vou colocar o 6 aqui embaixo do 6. Agora, eu vou pensar o seguinte, qual é o número que vezes o 3 vai dar 6? Então, eu vou olhar aqui, ó, 3 vezes o 2. 3 vezes o 2 vai dar 6. 6 menos 6, 0. Vamos para outra agora. Bom, agora o que eu vou dividir, vou começar aqui pelo algarismo 8. Então, eu vou lá na minha tabuada olhar se eu tenho o meu produto 8. Se eu tenho esse resultado, ó, eu tenho 3, eu tenho 6 e eu tenho 9. Eu não tenho 8. E aí, o que eu faço? Primeiro, você vai pegar, você está pensando o seguinte, quantas vezes o 3 cabe dentro do 8? Ele cabe uma, que é 3, 2, 6. Se eu botar mais uma vez, vai passar, vai dar 9. Então, ele cabe dentro do 8 apenas uma vez, apenas 2 vezes. Tá? Então, quem é que vai chegar mais perto do 8? Vai ser o 6. Tá? Quantas vezes o 3 vai dar 6? Vai ser 3 vezes quanto? 3 vezes 2. Então, eu sei, ó, que 2 vezes o 3 vai dar 6. 6 é o que é o menor mais próximo do 8. Tem que ser sempre o menor mais próximo. Então, eu sei que aqui vai sobrar, ó, né? Então, eu vou subtrair. 8 menos 6, 2. Agora, eu vou abaixar o meu algarismo 4, que eu não usei o 4 ainda, eu só usei o 8. Vou abaixar o 4 aqui do lado do 2. Agora, eu tenho 24. Então, eu vou procurar na minha tabuadinha, no resultado, se eu tenho 24, ó. Ó, eu parei no 18. Será que eu tenho 24 na tabuada? Então, vou continuar minha tabuadinha, ver se eu tenho 24. 3 vezes o 7 é 18 mais 3. Então, vai dar 21. Ainda tá longe do 24. Vou continuar aqui. 3 vezes o 8. Opa, vamos ver. 21 mais 3 vai dar 24. Ou seja, olha, eu tenho 24. Então, tá aqui o 24, ó. Então, menos 24.
Aí agora eu vou colocar o meu quociente. Qual é o número que vezes o 3 deu 24? Foi 3 vezes 8. O 8 aqui no quociente. E eu subtraio. Não tenho mais nenhum número para abaixar, então terminou minha divisão. Observe que essas duas divisões aqui, ó, o resto foi zero, porque elas são exatas, dá para dividir igualmente e não sobra nada. Então, vamos ver a outra divisão? Bom, agora eu vou dividir o 7 por 3, tá? 7 dividido por 3, lembrando que eu começo sempre da maior ordem. Então, vamos lá no 7. Aqui eu não tenho o produto 7, ó. Eu tenho o menor que chega mais próximo é o 6 e o outro é 9. Então, eu tenho que usar o menor, eu tenho que usar o 6. O que chega mais perto do 7 é o 6. 3 vezes quanto que deu 6? Quantas vezes o 3 que deu 6? Ou seja, quantas vezes o 3 cabe dentro de 6? 2 vezes, olha aqui, ó. Porque 2 vezes o 3, 6. Então, agora eu vou subtrair porque vai sobrar 1 aqui, ó. Sobra 1. Bom, agora eu vou dividir o próximo algarismo da dezena aqui, ó. O 6. Então, eu abaixo aqui do ladinho, ó. Abaixei o 6. Agora eu vou dividir 16. Então, vamos observar se eu tenho 16 aqui na minha tabuada. Eu tenho 15 e o 18. O 18 é maior, não pode. Tem que ser o que está mais próximo, tem que ser o 15. Quantas vezes o 3 vai dar 15? Vai ser 15, 3 vezes o 5, ó. 3 vezes o 5. Então, agora eu vou subtrair aqui, ó. 6 menos 5, 1. E aqui 1 menos 1, 0. A minha divisão ainda não acabou, porque eu tenho o algarismo 3 ainda para dividir. Então, eu vou abaixar o 3 aqui do lado do meu 1. Agora, eu vou dividir o 13. Então, observe aqui, ó. 3, 6, eu tenho 9, eu tenho 12, eu tenho 15. Ou seja, o 13, ele está entre o 12 e o 15. Então, eu não posso usar um valor maior, porque quantas vezes o 3 cabe dentro de 13? Ele cabe dentro de 13 4 vezes, porque o que chega perto do 13 vai ser 12, tá? Então, vai ser 3 vezes o 4. 3 vezes o 4, 12. Vou subtrair. 3 menos 1, 2, 1. 1 menos 1, 0. Bom, eu já usei os 3 algarismos e não tenho nenhum algarismo mais para baixar. Ou seja, minha divisão encerrou. Acabou. Então, essa é uma divisão que ela não é exata. Por que ela não é exata? Porque o meu resto foi 1. Se eu dividir 763 por 3, cada um recebe 254 e vai sobrar 1. Né? Esse 1 eu teria que dividir por 3, mas aí não vai ser um número inteiro, vai ser um número com vírgula. E nós só estamos trabalhando números inteiros. Então, essa é uma divisão que não é exata. Bom, meus amores, aqui tia Sandra deu uma breve explicação. Nas nossas lives a gente vai treinar juntos, fazer a divisão, os passos. Divisão tem que treinar. É igual andar de bicicleta. Se você não treina, você não aprende, tá? Beijo.